está aqui e não me conhece também, eu sou o Thiago, eu sou de Marília aqui também, dentro da nossa diocese, né? A minha é de Dracena, eu sou de Marília. E a gente tem esse trabalho, Comissão Jovens da Cruz, que estamos dentro da comunidade El Shaddai, que é uma nova comunidade da qual nós temos o trabalho da formação humana e espiritual. A comunidade trata com o pessoal mais adulto, mais velho, e nós trabalhamos com os jovens. E estivemos aí já muitas vezes em Dracena, na Sim, e Sim, muito bom estarmos juntos também. Eu namoro, não sim, sou casado ainda, infelizmente, mas tudo tem o seu tempo, não é? sim. A namorada Então, dele é linda, uma eu e a querida. Um beijo, Fer, viu, Fê? um beijo, meu amor. A gente fez 1 ano de namoro agora no finalzinho de maio. Então Que estamos aí nesse legal. caminho. E hoje vamos tratar então sobre a autocobrança, alguns pontos dentro dela, porque é importante Sim, primeiro nós tratarmos então, né? A Mi vai explicar melhor e vamos trabalhar durante a live, mas para termos então um amor maduro e responsável para com os outros, né? Externar isso, interiormente é importante a gente ter isso equilibrado, em harmonia, ordenado, para que possamos então também tratar-nos conosco, né? Com a gente mesmo e também poder externar isso com os outros. Então, Mi, puxa sim. o trem aí. Poxa vida, vamos lá, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a noção assim de quem somos nesse mundo, né? Eu acho que isso é importante a gente refletir. Essa perguntinha, quem sou eu, ela parece tão simples e tão pequena, mas na verdade, assim, muitas pessoas sentem um desconforto quando a escutam, né? Então, e por que que sentem esse desconforto? Porque para eu responder quem sou eu preciso olhar para a minha história, né? Eu preciso olhar para a minha vida, muitas vezes até fazer as pazes com a minha história, com o meu passado. E o que que acontece? Às vezes a gente tem uma tendência de ir empurrando com a barriga, né? Só que aí a gente vai empurrando também a vida com a barriga. E aí a gente não assume a autoria da nossa própria história. É por isso que muitas vezes a gente se incomoda, né, com essa questão, quem sou eu? Né? Parece uma perguntinha tão simples, mas ela é uma pergunta que ela leva a uma reflexão tão profunda. Então, assim, se a gente for pensar quem somos nós, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós somos criados, né? Nós somos criaturas e nós somos criados por amor. Então, alguém nos quis, alguém nos criou, né? Alguém quis que nós fôssemos presença aqui nesse mundo. Então, escolheu uma família para nos gerar, né? Escolheu pessoas que pudessem nos educar. Então, nós fomos criados por amor para sermos pessoas, tá? E aí, quando eu falo pessoas, aqui a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque às vezes é outra palavrinha, Tiago, que é tão simples, mas que a gente não se atenta ao valor que essa palavra tem. Então, eu sou pessoa, mas o que é ser pessoa, né? Então, ser pessoa é um jeito próprio que nós temos de agir. É aquilo, é o nosso ser no mundo, né? Tem Viktor Frankl, né? Muitas pessoas aqui já me ouviram falar dele. Viktor Frankl, ele é um querido meu e ele é Nosso. o pai da... Nossa, ele é o criador da logoterapia, né? Que é uma abordagem da psicologia, que é essa abordagem que eu trabalho. E ele era psiquiatra, neurologista, né, vienense. Ele passou pela experiência de 4 campos de concentração. E na guerra ele perdeu todas as pessoas que lhe eram queridas, né? Perdeu amigos, perdeu toda a família, perdeu esposa. E ainda assim, ele olhava para o ser humano e ele dizia que o ser humano tinha uma força dentro dele, que nós temos uma força em nós. E que essa força nos possibilita dizer sim à vida em quaisquer circunstâncias. Então, certa vez perguntaram para Viktor Frankl, o que é o homem? Né? E aí agora eu quero que vocês peguem, se vocês estiverem aí perto de vocês, um papel e uma caneta, porque é essa definição de homem que eu quero que vocês fixem hoje nessa live, né? Então foi perguntado para ele o que é o homem, e ele disse assim: o homem é aquele que sempre decide o que é.
é aquele que em proporções idênticas pode descer ao nível dos animais ou elevar-se ao nível dos santos. Então, o que é o homem? O homem é aquele que sempre decide o que é, né? E que ele traz consigo em proporções idênticas a possibilidade de ou descer ao nível do animal ou elevar-se ao nível dos santos. Então, cabe a nós decidir quem somos. Se você me permite um adendo dentro disso, a Fer estava comentando comigo que a Fer está aí mergulhando nesses mundos, né? E São João Paulo II trata muito sobre, e a Fer comentava comigo, né? Que mesmo quando o homem está em estado de escravidão, seja num vício, no mais profundo dos vícios, os maus hábitos, no fundo do poço, livremente escolheu estar lá. Né? Então essa liberdade que nos é dada por Deus, nós escolhemos o que fazemos com ela. E as consequências, elas não são optativas. Né? As consequências, elas acontecem. Até mesmo quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Né? A gente está fazendo a escolha de não se posicionar diante da vida. Então, nós sempre somos esse ser que podemos escolher, né? E uma coisa que ninguém pode tirar de nós é essa nossa liberdade de escolha. Então, a gente pode perder pessoas, a gente pode perder coisas materiais, a gente pode estar na pior situação, mas a nossa liberdade interior, ninguém pode tirar de nós. Então, assim, essa noção de homem, de pessoa que nós precisamos ter, nós precisamos assumir esse papel, né? De ser de fato essa pessoa, de vivermos como pessoas, né? De não vivermos como animais, muitas vezes só movidos pelos nossos instintos, por prazeres, pelas nossas necessidades, né? Nós temos necessidade, sim, né? Não vamos negar isso. Nós temos necessidade, o nosso corpo tem necessidade de alimento, de água, de sono, temos necessidade de afetos, né, de proteção, mas nós não somos só isso. Nós podemos nos elevar, né, nos colocar para cima disso e chegar aí ao nível dos santos, né, que Deus nos conceda essa graça, né, Tiago? Sim, que Deus nos conceda. De podermos alcançar. Então, e ainda, como pessoas... Aqui esse livro é um livro que eu sou apaixonado por ele e eu indico para todos, que é São João Paulo o Magno, né? Na tradução brasileira, São João Paulo o Grande. E ele trata dos 5 amores de São João Paulo II, inclusive os jovens e o amor humano. Então ele expõe um pouquinho daquilo que é a teologia do corpo, aquilo que é o amor e responsabilidade. E um ponto que São João Paulo II toca, já entrando no ponto, porque às vezes colocar... o Luiz está aí, um abraço, Luiz. Oi, Luiz. Um ponto que, até como estamos tratando da autocobrança e também vamos entrar um pouquinho no escrúpulo, eu falar que você tomar suas decisões pode te levar para o fundo do poço ou para a escravidão, já pode gerar na cabeça um medo, né? Nossa, eu que estou aqui porque eu quis mesmo, eu sou muito ruim, eu não sirvo para nada, e assim por diante, né? E São João Paulo II, ele trata dizendo que nós não somos a soma das nossas dificuldades e falências. Nós constituímos a soma do amor do Pai por nós. E da nossa capacidade, e aí concreta, de nos tornarmos imagem do seu Filho. E aqui é um ponto esquecidíssimo e fundamental, que o amor, ele é concreto. O sentido da vida, ele é concreto, e nos reconciliarmos com a nossa história acontece de forma concreta, de forma real, né? Em serviço, em ações. Então, lamentar ou chorar o leite derramado, como desde criança aprendemos, não resolve, né? Mas nos lembrarmos que a nossa composição humana, espiritual, social, é fruto do amor, vem do amor e tem que ser para o amor. Né? E assim a nossa vida vai se encontrando, vai se ordenando e assim por diante, né? Sim, e fomos criados por amor, né? E fomos criados pessoas. E esse amor que nos criou, ele nos fez únicos. Não existe pessoa no mundo como eu, como você. Né? Não existem 2 Milenas, né? Para alegria de todo mundo, porque ia ser bem difícil, né? Aguentar 2 de mim. Infelizmente. Mas não existe.
E não existe ninguém como você, né? Nós somos únicos, somos irrepetíveis, né? Ninguém tem as nossas características. Esse amor, ele nos deu essa unicidade, esse jeito de estar no mundo que é só nosso, né? Então isso é uma grande riqueza, né? Nós sermos pessoas, sermos criados por amor, né? Sermos únicos. E é dessa forma também nós temos... Diga. Pode falar, Mi, pode terminar. Não. E dessa forma também que nós temos os nossos talentos, né? Nós temos as nossas características pessoais, nós temos os nossos dons, a nossa personalidade. Então são coisas únicas, são coisas exclusivamente nossas, né? Cada pessoa humana tem o seu jeito de ser no mundo. Então isso é graças ao amor, né? Que nos quis aqui nesse mundo, né? E nos quis livres, né? Sim. E como é lindo e esperançoso, né? É de encher a alma de esperança, saber que nós somos livres para escolher amar. Porque quão triste e frustrada é uma vida distante dessa vocação primeira. E saber que nós somos livres para poder escolher ser santo, a gente pode dizer assim, né? Nós podemos escolher ser santos. Escolher amar, escolher nos dar sem medidas. Isso é muito, muito esperançoso para nós, né? Sim. Só que, ao mesmo tempo, essa liberdade, né, de podermos decidir quem somos, ela pesa, né, sobre os nossos ombros. Porque essa liberdade, ela também existe e porque nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas, né? Então, nós somos livres e, ao mesmo tempo, responsáveis por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós fazemos de nós aqui nesse mundo, né? Essa responsabilidade, ela nos chama, né? Nós precisamos dar respostas com a nossa vida aqui nesse mundo. Então, eu vejo que é muito amor por nós, né? É muito amor por nós. E nós temos, então, algo para realizar, né? Com a nossa vida, com esse ser pessoa aqui no mundo, né? Com os dons, com os talentos que nós recebemos de forma gratuita, né? Então, nós temos também uma missão. E aí a gente precisa perguntar o para quê, né? Essa é a resposta. Essa é a pergunta, aliás. E para essa pergunta é que nós temos que dar as respostas, né? Para que, então, que eu tenho os meus talentos? Para que eu tenho um temperamento? Para que eu tenho uma forma de ser no mundo, né? E aí, a partir disso, a gente começa, então, a ter recursos para responder aquela perguntinha, né? Quem sou eu? Então, só aqui nesse pouco tempo da nossa conversa, nós já temos vários elementos. Então, nós somos pessoas, né? Somos criaturas, fomos criados por amor, nós temos talentos. Você sabe quais são os seus talentos? Né? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque você os tem, hein? Sim. Nós temos muitos dons, nós temos habilidades, né? Nós sabemos fazer bem algumas coisas e também não sabemos fazer outras. E isso é a vida real, né? Nós não sabemos fazer tudo. Então é importante nós nos conhecermos, né? Nós sabermos quem nós somos aqui neste mundo e nós identificarmos a forma como nós agimos aqui no mundo, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, o autoconhecimento, ele me ajuda a saber quem eu sou, né? E a partir disso, eu sabendo quem eu sou, eu posso ser uma pessoa melhor, né? Eu posso me decidir por ser uma pessoa melhor, por trabalhar comigo. Então, eu posso me tornar uma pessoa mais humana, eu posso me tornar uma pessoa mais amável, né? Eu posso me tornar uma pessoa mais fiel. Então, é importante a gente poder se conhecer, né? Mas esse autoconhecimento, esse saber quem nós somos aqui no mundo, mais do que só para me dizer o que eu sei ou o que eu não sei fazer, é justamente para que eu possa ter condição de caminhar daquilo que eu sou hoje para aquilo que eu devo ser, para aquilo que eu posso vir a ser, né? Então, assim, nós temos um caminho a percorrer. Então, não basta só a gente identificar quem eu sou. Tá dificultando, né, Tiago? Porque a pergunta era fácil, né? Mas a era resposta... só quem sou eu. Sim. Mas é um iceberg a se desvendar durante toda a vida, né?
Sim, sim. Então eu descubro quem eu sou, né? Quem sou eu nesse mundo, e aí isso me dá a possibilidade de caminhar para aquilo que eu devo ser. E aí tudo isso só vai fazer sentido, né, se a gente se dispor a fazer algo com a nossa vida, com aquilo que eu sou, né? Então a importância da gente se conhecer e sermos melhores nesse mundo é para que nós possamos também servir melhor, para que nós possamos nos colocar à disposição do outro de uma forma melhor, mais adequada, né, mais humana. Então, é por isso que a gente precisa se conhecer, né, saber quem nós somos. Só que não é só saber, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem uma pergunta para responder a todo tempo na nossa vida, que é o para quê, né? Então eu vou descobrindo as minhas habilidades, eu vou descobrindo aquilo que eu faço bem, aquilo que eu também não sei fazer, mas para quê? E aí que tá a chave, né, Tiago? Uhum. Para quê? Às vezes a gente fica se questionando tanto dos porquês, né? A gente fica querendo resposta para os porquês da vida. E, na verdade, nós precisamos entender o para quê, né? O para quê que nós estamos nesse mundo e para que nós precisamos nos conhecer, né? O E esse autoconhecimento... ponto... Pode ir, Mi. Eu vou falar Pode daquilo falar. que a gente já tinha conversado, do... Você Tá, quer ir deixa eu só primeiro? dizer Ver como que então, encaixa melhor aí. eu vou só terminar então esse meu pensamento, que o Tá. autoconhecimento, ele traz a verdade sobre nós, né? Ele revela a verdade daquilo que nós somos. E aí que está o perigo, porque nem sempre esse caminho de autoconhecimento, ele é um caminho que ele vai nos realizar como pessoa, né? Porque às vezes nós vamos descobrir coisas que a gente também não gosta sobre nós, né? Nós vamos descobrir coisas que a gente não sabe fazer, e aí então a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque às vezes o foco desse autoconhecimento, ele se volta para nós, e aí vai dar problema, tá? Se eu virar esse foco para mim, então aí a gente já não vai estar no caminho daquilo que é a nossa essência no mundo, tá? Nós somos seres no mundo, nós somos feitos para o alto, né? Nós somos seres do alto, mas é alto com L, tá, Tiago? Viu, pessoal? É alto. Nós somos seres para as alturas, né? Não fomos Ô, Mi, o feitos seu aí para... microfone, ele é um fone? É o fone de ouvido. Ah, tá. É porque acho que você, quando você bateu assim, ele tá fazendo Será que melhorou? Aí, voltou. Voltou? Voltou. Desculpa. Aí. Agora sim. É que tava fazendo. Eu me mexo, né, gente? Eu me mexo bastante. Eu vou ficar mais quietinha, tá bom? Essa questão do auto é importante porque a gente fala em autoconhecimento, mas esse auto com U, né, nós não somos pessoas feitas para os autos, né? Que seria esse automatismo, tudo que é auto nos incomoda, né? Se a gente voltar esse foco para nós, né? Nós temos que virar o foco. Então eu tenho que me autoconhecer para poder sair de mim, né? Não viver fechado aí como um repolho em mim mesmo, nas minhas características, naquilo da forma como eu me percebo, para que eu possa sair de mim. Essa é a importância da gente se conhecer, né? De sabermos quem somos. Mas tomar um pouco de cuidado, porque a partir do momento que eu tomo consciência da verdade sobre mim, então aí a gente tem que prestar muita atenção, porque nem sempre nós vamos descobrir coisas boas, mas também vamos descobrir os nossos defeitos, as nossas dificuldades, né? E aí que começa a questão da autocobrança, que é o assunto específico aqui. Estamos na introdução para chegar no ponto. E esse caminho, ele é muitas vezes doloroso mesmo, né? Eu conversava com um dos meninos da missão, ele dizia, nossa, eu descobri algo assim, mas um choque de realidade que ele até ficou atordoado, né? Alguns dias, assim, precisava se recompor por esse choque que teve. E ele pensava, nossa, mas será que eu enfrento? Nossa, mas como eu vou conseguir, né? Olhar para isso de novo sem me desestabilizar, por exemplo? Porque existem pontos da nossa história que são realmente de tirar o fôlego, né? Sim. Ou tirar o fôlego ou tirar até a orientação, muitas vezes. Eu dizia para ele, né? Imagine se daqui 10 anos, 15 anos,
E você olhando para trás, se você teria escolhido continuar então vivendo com esse zumbi, né? Com essa sombra dentro de você, ou se você teria escolhido enfrentá-la para poder ser livre para amar, livre para ser quem você é. Ele falou, bom, não preciso nem te dar a sua resposta, né? Porque nós já sabemos. Então, ainda que seja muito doloroso, é necessário olhar e descobrir esse para quê. Né? O que eu comentava com a Milena, eu não me lembro da fonte da qual eu escutei isso, se alguém até puder me ajudar. Mas saber o para quê é essencial para sabermos aonde chegaremos também. Né? Eu escutei o exemplo de que se um navio vai sair aqui do Porto de Santos, ele tem a finalidade de chegar em Portugal. É o para quê dele. Ir até Portugal, cumprir sua missão. Mas se ele erra 1 grau aqui no Brasil, na saída do Brasil, para o seu para quê, ele vai parar aí no sul da África. Por causa de 1 grau, no desvio desse sentido. Então, por isso é essencial nós sabermos o para quê, e para nós, né, que queremos ser pessoas humanas, que amam e que, por fim, são santas, nós temos que, então, todas as nossas ações têm de partir do amor. Porque quando eu desvio esse para quê, então, por fim, eu vou chegar no orgulho, na vaidade, no egoísmo, sim, na desordem. Então, orientar esse para quê é essencial no autoconhecimento, né? Sim, sim. Quando a gente fala da autocobrança, né, que é essa tendência que nós temos quando a gente começa a se conhecer e se perceber daquilo que nós somos, né, essa verdade sobre nós, essa questão da autocobrança, ela surge. Por quê? Porque nós não queremos errar, né? Nós temos algumas tendências, né? Erramos porque somos humanos, mas não queremos errar. Então começa essa cobrança, né? Por que alto? Porque nós estamos cobrando de nós mesmos. Nós não queremos errar, nós queremos sempre fazer aquilo que é certo, né? Nós queremos ter a certeza de que a nossa ação vai ter um resultado positivo ou então um resultado esperado, né? Este ou aquele resultado. E aí a gente começa a se cobrar, tá? O problema não é a gente se cobrar, o problema é o excesso dessa atitude, né? Porque aí a gente começa a voltar somente para nós o foco, né? E a gente tem que se perguntar, será que eu tenho receio, de fato, de errar, né, na minha vida, de errar, de cometer um erro, fazer alguma coisa que desagrade, que não se enquadra naquilo que eu tenho como valor? Ou será que eu tenho medo de não persistir naqueles que são os meus valores? Né? Porque às vezes a gente só foca no erro e às vezes o problema não está ali. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? O Thiago falou para mim também da questão do escrúpulo, né? Para a gente poder conversar um pouco também sobre isso. O que vem a ser o escrúpulo, tá? O escrúpulo é quando são aquelas dúvidas, né, de consciência sobre o caráter correto ou incorreto de algo que nós fazemos. Né? Então, será que essa minha atitude, ela é correta ou ela não é correta? Né? Então, a gente começa a ter um cuidado excessivo para não errar, né? A gente começa a exigir muito de nós e, consequentemente, também das pessoas com as quais nós nos relacionamos, né? Então, nós começamos a voltar a nossa atenção para os detalhes, para as pequenas coisas minuciosas, né, da nossa ação. E aí a gente precisa pensar, é aqui que a gente tem que colocar o para quê, né? Para que eu estou me exigindo tanto? Para que essa autocobrança? Para que eu estou sendo uma pessoa escrupulosa, né? Então, será que é para eu ser melhor, né, nas minhas atividades, na minha vida? Até que ponto que isso me ajuda a ser melhor? Até que ponto que isso me ajuda a viver aquilo que é próprio da nossa essência, né? Que é o amor, até que ponto que isso me ajuda a ter uma excelência na minha ação? Porque, na verdade, a gente está buscando essa excelência na ação, né? A gente quer uma perfeição. Então, é uma tendência que nós temos de buscar a perfeição. E aí a gente tem que tomar cuidado.
Por quê? Vamos perguntar para quê? Toda vez que a gente se perceber nessa autocobrança, né, toda vez que a gente se perceber nesse movimento, né, olhando muito para nós e nos cobrando, nos exigindo muito, para termos atitudes corretas, nós precisamos sim, tá? Termos atitudes corretas, nós precisamos agir movidos pelo bem, por valores. E até certo ponto, ter uma cobrança para a disciplina, para a ordem, né? Sim. Também. Para a própria educação, né, do nosso caráter, nós precisamos nos disciplinar, nós precisamos. Mas tudo aquilo que é excesso, né, a gente precisa se atentar também. Porque as coisas, elas precisam estar equilibradas, né? Então, para quê? Sempre se pergunte, porque isso vai ajudar a gente a centrar, a gente a identificar a nossa real intenção. Será que eu estou me cobrando porque eu quero, por exemplo, ser mais santo, ser mais certo que as pessoas com as quais eu convivo? Porque às vezes a gente pode estar mostrar, né, externamente somente que aparentemente eu sou mais isso ou mais aquilo, né? Sim. Ou será que essa autocobrança de fato é para que eu seja mais humano, para que eu consiga acolher o outro, para que eu consiga também identificar que os outros também são humanos e vão cometer erros, né? Então, às vezes, a gente busca uma perfeição aqui nesse mundo. E a perfeição, ela não é um atributo humano, né? Nós não vamos conseguir chegar à perfeição. Somente Deus é perfeito. Nós até conseguimos, através da busca das virtudes, através da prática das virtudes, com muito esforço, chegar a uma excelência. Nós até conseguimos isso, né? O cume da onde a gente consegue chegar como seres humanos, na excelência do agir, ele vai se dar através da busca das virtudes. Mas a perfeição, ela não cabe a nós. Então, toda vez que a gente começa a buscar essa perfeição, a gente está saindo daquele lugar de ser criatura, porque a perfeição, ela é um atributo do Criador. Então, nós como pessoas não somos seres criados, né? Nós falamos sobre isso ali no comecinho da nossa conversa. Então, nós somos criados por amor. Então, se nós somos criados, tem alguém que nos criou. Este sim é perfeito. Né? Nós não, nós somos falhos, nós vamos errar. Nós temos essa característica da né, da falibilidade. Acho que está errado, como que é essa palavra? Mas é isso, vocês entenderam. Né? Nós somos falhos e nós vamos errar. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Faz parte dessa nossa humanidade sermos pessoas falíveis, que vamos cometer erros, queremos acertar, né? Temos que caminhar buscando acertar, mas para quê? Para que eu quero acertar? Então aí a gente tem que entender também a nossa intenção nesse processo. Porque senão a gente vira o foco para nós e aí a gente deixa de viver aquilo que é próprio da nossa essência, tá? Toda vez que a gente virar para nós, esse movimento para dentro, ele não é saudável, tá? Ele vai levar a atitudes egoístas, ele vai levar-nos a um egocentrismo e aí as coisas não vão, elas vão sair do eixo. Então nós somos feitos para fora, o nosso movimento ele tem que ser para fora. Né? Nós somos pessoas abertas, nos relacionamos com o mundo, estamos no mundo, né? Somos seres aqui no mundo, então nós temos que estar abertos para acolher as nossas potências, os nossos talentos, abertos para colocar os nossos talentos a serviço das pessoas e abertos também para lidar com as nossas dificuldades. Nós precisamos estar abertos a isso. Né, abertos a perceber que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planejou. Né? Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente gostaria. E não tem problema. Né? A gente vai lá e vai tentar de novo. Aí a gente vai cair, a gente vai cometer um erro, a gente vai se arrepender, a gente tem a possibilidade ainda, a graça de podermos nos confessar, né? E poder retomar, poder caminhar. A gente só não pode parar, Thiago. Né? Porque às vezes a gente tem uma tendência, olha, eu quero muito acertar, mas aí eu cometo um erro, o que eu faço? A gente começa a se culpar, a se julgar, né? A se condenar, e aí a gente para. A gente para até no caminho da santidade. A gente para porque
eu sou a pior das criaturas, né? Porque eu não consigo fazer as coisas direito. O que eu tenho para dizer para vocês? O que nós temos, né, Tiago? Vai ser assim, meu irmão. Sim, Você sempre vai errar, né? Você sempre vai cometer erros. Seja com você, seja com as outras pessoas, seja com Deus. A gente também magoa o coração de Deus, né? e eu não Mas sei nós temos... se o nome. Desculpa, eu te cortei, né? Eu tava Não, pode concentrado falar. tentando lembrar o nome aqui. Eu não sei se é Dom Rafael Cifuentes, é ele que tem aquele livro da maturidade. É, Ele acho que tem um sim, outro da que se chama maturidade. Força da Juventude. Ah, esse eu E não ele conheço. é um livro maravilhoso. Tá com a Fer agora, ela pegou daqui. E ele trata sobre essa frustração, né? Então ele fala: Ah, todos nós somos passíveis de frustração. Todos nós somos passíveis. Em algum momento erraremos, frustraremos com algo. E ele fala: sendo certo que então todo mundo em algum momento irá errar ou se frustrar, nós podemos então ver duas personalidades nisso. Aqueles que diante do seu erro o usam como um trampolim para realmente experimentar essa miséria. Eu realmente sou fraco, eu coloquei as minhas forças no lugar errado, eu não escutei quem eu deveria escutar, e usam desse erro para se engrandecer, não de orgulho, mas exatamente de humildade, né? E que a sua personalidade, vão amadurecer sua personalidade. E tem aqueles que, diante da frustração, vão entrar num caminho de perder a fibra moral, perder a fibra sim, interior. E aí ele compara o jovem e o velho, né? Ele fala: o jovem é marcado pela esperança, e o velho é marcado por uma desesperança, por ser ranzinza e assim por diante. Ele diz, então, quando alguém escolhe, né, esse caminho de se afundar nas suas frustrações, etc., está deixando morrer em si a esperança, que é uma virtude fundamental para não somente para os católicos cristãos, mas para o ser sim, humano, né? Então é essencial essa descoberta do erro como uma oportunidade, né? sim. E aí, para a gente conseguir perceber e aceitar esse erro e colocar ele como uma oportunidade, a gente precisa ter a humildade, né, Tiago? Sem a humildade, a gente não consegue reconhecer e nos colocar nesse lugar, né, de poder aprender com os nossos erros, né? Então, Sim, nós precisamos dessa humildade, é essa humildade que vai nos dar a consciência, né, daquilo que nós realmente somos. Então, que nós somos pessoas que nós vamos errar, né? Nós temos até boa vontade, reta intenção, temos que ter isso, temos que buscar sim, né, a excelência naquilo que nós fazemos, mas temos que ter a consciência de que nós vamos errar. E aí, para isso, a gente precisa buscar a humildade como uma virtude. E uhum, aí, buscar uma virtude demanda esforço, né? Nós precisamos nos esforçar constantemente, diariamente, várias vezes por dia, a cada minuto, para poder viver essa humildade como uma virtude, para que essa humildade ela se torne uma prática constante, né, da nossa vida, para que a gente consiga lidar com as nossas limitações. sim. Senão a Mesmo gente o sempre vai estar escrúpulo, né? buscando. Sim. Quer terminar, amiga? Pode Pode falar. terminar. Não, pode Tá. perguntar, pode falar. Mesmo o. Até esqueci. O O escrúpulo, escrúpulo. né? O escrupuloso, ele tem no fundinho, a raiz disso está muito ligada ao orgulho, né? Acabei de Sim, confessar, como que eu fiz isso de novo, né? Eu recomendo aqui o Padre Faus, né? Que ele é estupendo nesses caminhos. Então, ué, como assim você... Como assim eu errei de novo? Ué, somos passíveis de erro. oi, Não que Thiago, usaremos sumiu isso... você aqui. Não tô te escutando. Peraí. Deixa eu. Tá. O pessoal me escuta aí? Pode ser que seja o meu microfone também. Oi? Você tá Oi, me ouvindo? eu tô, você me Eu não ouve? tô te ouvindo. Deixa eu tentar de novo aqui. Você me ouve assim agora? Fala Não. comigo.
Oi, tô falando. Não, tô com um problema aqui no meu áudio. Deixa eu tentar o outro, então. Peraí. Tá. Peraí. Acho que acabou a bateria. Vamos tentar aqui. Tá me ouvindo agora? Sim, você me ouve agora? Sim? Ah, Tô te maravilha. ouvindo. Desculpa, Maravilha. pessoal. Problemas técnicos. Alguém pode, por favor, comentar que horas são aí? Porque você tem relógio aí, Mi? Que eu tô sem? Aí eu não sei, pra gente ter uma noção do É, nosso eu também tempo. não sei que horas são, mas acho que nós Se já, alguém já puder colocar aí temos pra mais uns nós. 10 minutinhos ali, viu? Tá. E é exatamente isso de... Não é se... Claro que tem... Valeu, Evandro. Os 9h44. Não que nós vamos usar dessa nossa fraqueza como um, uma muleta, né? Ah, já que eu sou fraco mesmo, eu vou me afundar aqui na gula. Ah, já que eu sou fraco mesmo, hoje eu vou me render à preguiça. Né? Não é pra gente assumir os nossos erros nesse sentido, né? Mas no Sim, sentido de olhar e crescermos na maturidade quanto a isso. sim, E com aqui certeza. um ponto também que que o livro aqui trata sobre o amor humano é sobre que, para que possamos ser livres para amar, precisamos redescobrir a identidade e a vocação que Deus deu a cada um. Né? Então, essa liberdade de podermos olhar para nós e também ter misericórdia para conosco, ou ainda olharmos para a nossa história, nos reconciliarmos com a nossa identidade, tudo isso é para que sejamos livres para amar, porque assim redescobriremos, Sim, a gente volta lá naquele comecinho, redescobriremos assim quem somos. Então a gente vai olhar para os nossos erros, a gente vai olhar para as consequências, porque, por exemplo, eu até hoje colho consequências, frutos das minhas decisões passadas de 6, 7 anos atrás, né? De relacionamentos, de pessoas, de amizades, enfim, de N situações que eu ainda colho erros da educação e assim por diante. sim, E me reconciliando com isso, vou encontrando em mim, mesmo ali não tendo noção do que eu estava fazendo, onde eu estava me enfiando, ainda assim enxergar ali a misericórdia de Deus, que poderia ter sido muito pior, e me reencontrar assim com a minha vocação. Falar, oh, então aquilo lá eu não quero mais. Né? Agora então Deus me deu essa nova chance e vamos seguir. sim. Na nossa vida a gente comete erros, né? No decorrer da nossa história, todos nós cometemos erros, já fizemos coisas que não, se a gente pudesse voltar, né, a gente talvez fizesse de outra forma. Mas a questão é, a gente não pode voltar lá atrás. A única coisa que a gente pode fazer é a partir de agora, deste momento. Então, a partir do hoje, né, desta hora, que deste dia, eu posso então escolher como eu vou agir no mundo, quais as ações que eu vou tomar. Então a gente não consegue voltar lá atrás, só que a gente precisa fazer as pazes com essa nossa história, né? Poder olhar Uhum. para trás e poder saber que essa história, ela é nossa, ela que nos constitui. E que se de fato aconteceram coisas que não nos agrada e que nos desapontam diante das pessoas, diante de nós mesmos e até diante de Deus, que a gente pode escolher ser diferente, né? Nós podemos escolher as nossas ações. Lembra que o homem é aquele ser que sempre decide o que é? Então nós podemos decidir quem nós somos, quem nós vamos ser, as atitudes que nós vamos tomar, né? E a Uhum. partir disso poder agir de uma forma diferente. E assim, a gente tem que aprender a colocar um ponto final nas coisas. Então, se aquilo aconteceu, eu já me retratei, né, de repente, de um mal que eu fiz, eu já me confessei, e eu me propus a não viver mais daquela forma, a vida que segue. Eu tenho que aceitar também a graça, né? Dessa mudança Uhum. pessoal e a graça de Deus também, o perdão disso que eu me arrependi, né? Se houver de fato um arrependimento verdadeiro. Então a gente tem que tomar posse dessa graça e aceitar e viver essa vida nova, né? Porque é possível, a gente precisa contar com essa força da graça, né? Só
Com a nossa força, nós não somos capazes. Uhum. E E se aí, queremos reparar os erros que cometemos, não é chorando sobre eles que, claro, não chorando não, de contrição, assim, claro, não nesse aspecto, mas não é olhando para ele nos entristecendo que nós iremos repará-lo, seja ele sim, num nível espiritual, né, de penitência, seja ele num nível humano de reconciliação, seja ele num nível sim, pessoal, né? Então tudo isso se dá em ações concretas que faço a partir, né, do que a Milena já muito bem colocou também. sim. A gente precisa olhar para a nossa história, né? Nos reconciliar com ela e escrever uma nova história, né? Escolher um novo caminho. E porque nós somos os autores dessa história. Então a gente vai escolher como a gente vai escrever a nossa história, né? Os caminhos por onde a Uhum. gente vai andar. E a partir disso, então, a gente precisa também, né, se perdoar, a gente precisa se resignar, muitas vezes, diante da vida, né, se retratar. Vamos colocar essa palavra, acho que cabe melhor, né? Nós precisamos, muitas vezes, retratar a nossa história, a nossa existência e continuar, porque senão a gente vai parar. E a vida, ela não para, a vida, ela continua acontecendo, né? Então, a gente tem, sim, que ter noção da onde que o calo aperta, né? Daquelas Uhum. situações onde a gente fica mais vulnerável, onde a gente tende a errar mais. E a gente tem que fugir também dessas situações, né? Não é porque a gente tem a força, não é porque a gente pode lutar que a gente precisa toda hora estar nos confrontando. Tem situações que o ideal a fazer, o recomendado a fazer, é a gente se afastar dela. Se a gente sabe que são situações onde nós vamos errar e nós não queremos errar, então a gente já se afasta, né? A gente pode escolher não enfrentar, né? Se aquilo nos faz mal. Uhum. E também como tudo tem o seu tempo, existe também o tempo do descanso para si, né? A gente não tem, então Sim, agora eu preciso me conhecer. Então a gente ficar examinando ou planilhando cada ação, cada palavra para eu me conhecer. Aí já se torna esse excesso, essa desordem da é, mesma forma, né? a E gente não pode virar esse foco. sim. E além do que você fala, né, que a vida não para e a vida segue, eu me lembro, né, que comentava hoje com uma amiga que a água parada, ela só dá dengue, dá mosquito e ainda vai, né, poder adoecer os outros. Então, necessita desse movimento interior, né? Sim, sim. E é Exato. um movimento para cima, né? A gente sempre tem que se movimentar Alto, né? para o alto, isso, alto com L, O Frei, acho que o Frei tá aí. O Frei é tá? muito, muito devoto de Pierre Diordio, né? E Pierre Diordio, ele fala, né? Eu não sei falar. Eu esqueci, eu não sei o termo em italiano, mas miremos ao alto, verso alto, Sim, né? Olhemos para sim. cima. Escreve aí, Frei, E se você souber de cabeça, você me ajuda. nós temos que vigiar, né? Nós temos que ser zelosos, temos que buscar fazer o bem, né? Temos que ser tementes a Deus, nós temos que ter o temor a Deus, temos que pedir aí o Uhum. Espírito Santo, né? E viver esse temor, porque isso também nos deixa alertas, né? Isso daí é importante nós Sim, vivermos, né? Agradar a Deus, nós temos que buscar ter uma excelência no nosso agir, com né? certeza. Temos sim, mas essa excelência no nosso agir, ela vai vir através das virtudes. Então, se nós quisermos ser pessoas boas, se nós quisermos fazer o bem e viver de forma correta nesse mundo, a gente tem que ser o quê? Uma pessoa virtuosa. Aí a gente tem que se esforçar, né, para conseguir as virtudes. Porque é só aí que a gente consegue essa excelência, né? Através da perfeição, não. Nós não devemos errado, assim, a gente ficar buscando essa perfeição, porque nós nunca vamos alcançar, a gente só vai se frustrar, né? Então, a Sim. gente precisa buscar a virtude, né? E quando a gente pensa em virtude, né? Se a gente pensar o areté do grego, é uma excelência no ser, né? E quando a gente, então, assim, é aquilo que a gente é,
Então, essa excelência que nós buscamos através da nossa ação, que muitas vezes, né, a gente acaba vivendo aí essa autocobrança, a gente acaba exagerando aí nos escrúpulos, é porque a gente busca essa excelência, né, na nossa ação. Só que essa excelência na nossa ação, ela só vai surgir, Tiago, quando a gente tiver uma excelência no nosso ser. Ela vai ser um reflexo, ela vai acontecer naturalmente, quando a gente buscar essa excelência no ser. Então, nós Senão é sermos... construir uma casa sobre areia, né? Sim. A gente vai, pode ser até uma semana você consiga se manter bem firme, mas logo isso vai desmoronar fácil, né? Sim. E as virtudes, elas Sim. são construídas à base do sangue mesmo, à base de sacrifício, mas sacrifício Esforço. ordenado. Sim, é esforço. Porque o que acontece? Às vezes a gente se limita somente a obedecer às regras, né? E aí, por exemplo, regras. Regras funcionam bem para uma criança. Criança, ela precisa ser movida pelas regras, mas chega um determinado momento da vida que a gente internaliza essas regras e aí a gente tem que ter aquela noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Daquilo que eu devo, que eu não devo fazer. A gente tem isso na nossa consciência. E a partir disso, a gente vai, então, agir conforme aquilo que a gente acredita ser o certo, e a gente vai se fortalecendo moralmente, né? A gente vai adquirindo essa força diante da vida. Mas aí a gente tem que adquirir essa força no nosso ser, tá? A nossa existência, ela tem que ter essa força aqui nesse mundo. E a partir disso, então, melhora o nosso agir. Então, toda vez que a gente quiser ter uma excelência no nosso agir, a gente precisa olhar, mas será que quem estou sendo eu, né? Será que eu estou vivendo aquilo que é próprio da minha essência? Será que eu estou vivendo exatamente como pessoa que foi criada por amor, para amar, né? Para perdoar? Então, a gente tem que sempre olhar dessa forma, né? E sempre estar nos perguntando se nós estamos sendo aquilo que nós devemos ser aqui nesse mundo, né? E pegando o gancho do tema da aula, e esse é o caminho do amadurecimento pessoal, né? Sim. Essa autocobrança utilizada, né, em tudo isso que a gente falou, mas para o amadurecimento pessoal e assim para o amor responsável, o amor maduro e assim por diante. A virtude, ela unifica, ela integra a nossa personalidade, né? E uma personalidade integrada é uma personalidade madura. Porque o que acontece, Tiago? A regra, eu não vou toda hora em todos os lugares da minha vida, eu não vou ter regras. Ela está em todas as dimensões da minha vida, em todos os lugares. Mas a virtude está em todos os lugares, né? Ela atua em tudo, sempre. Então, eu posso ser uma esposa virtuosa, eu posso ser virtuosa na minha casa, eu posso ser virtuosa no meu trabalho, eu posso ser virtuosa com os meus amigos, quando eu estou sozinha, quando eu estou em grupo, eu posso ser virtuosa na igreja. Então, se eu sou uma pessoa de virtudes, aonde eu estiver, eu vou levar aquilo que eu sou, né? Não, que é diferente, muitas vezes a gente está agindo movido por regras, né? Movido porque eu não posso fazer isso. E nós, como pessoas, somos livres, né? Então, é diferente a gente agir porque não pode e a gente poder não agir, né? São Bernardo de Claraval fala isso, que a gente está sendo verdadeiramente livre quando a gente pode não fazer. Não é quando a gente não pode fazer, mas é quando a gente se coloca na condição de poder não fazer poder aquilo. Escolher, não, eu tenho Poder liberdade para escolher não fazer. Sim. Né? Sim. Então, a gente tem que agir dessa forma no mundo, né? Então, buscar a perfeição não vai adiantar, tá? Nós não vamos conseguir chegar lá. Então, a nossa excelência no agir, ela vai vir de uma vida virtuosa, né? Da busca das virtudes. E aí a gente vai amadurecer. Santos, sim. E para os grandes santos, quando Deus quiser, Ele te fará perfeito, né? Sim. Mas aí vamos deixar para... Vamos aí fazer o que a gente pode agora, aqui. na vida concreta, real e Sim. o resto. Né? Vamos viver a nossa vida de forma com excelência, a nossa vida humana, né? Que a gente viver com excelência essa nossa vida humana, ela pode dar para nós o céu. Os grandes santos, eles viveram com excelência essa vida humana, né? Se a gente olhar para os santos aí da nossa história, eles amaram, eles perdoaram, eles se cobraram sim,
mas para ser melhor para os outros, para poder servir melhor, para poder amar mais, para poder olhar o mundo com mais humanidade, né? Sim. E Tiago, uma nosso tempo está curiosidade, acabando. tá, Fala. não apareceu o cronômetro para mim ainda aqui, mas a A gente tem acho gente que dois tem, acho que minutinhos. 2 minutinhos. 2 minutinhos. Inclusive, o santo, né, que ele que é canonizado pela igreja, é devido à ação da graça, né, que o divinizou, que o fez ser a face de Cristo nessa terra. E a gente tem aqueles que são magnos, né? Por exemplo, São Leão Magno, São Gregório Magno. E eu faço parte, hashtag São João Paulo Magno. Eu faço parte dessa campanha. E o Opa, Papa Emérito estamos Bento juntos XVI, também. Bento XVI também faz parte dessa campanha. E o Magno, ele é aquele que humanamente, ele foi magnânimo, né? Ele foi magnífico também, né? Na sua humanidade. Sim. Então, eis uma tarefa para nós, né? Buscarmos a magnanimidade, que é uma santa de uma virtude, né? E nos Sim. auxilia nesse caminho. Sim. Mi, que gostoso nós conversarmos. E cheio de verdade. amigos aqui. Obrigado a todo Sim. mundo. O Sérgio passou por aqui, a Beli tá aí, a Carol. Nossa, um monte de gente aí. Um beijo, que legal. A minha que Maria vocês Tereza tá aí puderam nos também. acompanhar. A Maria Tereza tá aí também. É isso aí, gente. É muita gente aqui. Mas que legal, Mi. Obrigado, viu, por essa nossa partilha. E olha, tô com vontade de marcar o próximo, hein? Eu que agradeço. Agradeço aí esse espaço, a amizade, a gente poder conversar, né, sobre esses assuntos aí que permeiam a nossa vida, né, a nossa existência aqui no mundo. Aí junto a gente vai se ajudando para a gente poder ser melhor, né? E que quisera Nossa Senhora Deus que a gente possa que Nossa Senhora nos ajude a nos elevarmos ao nível dos santos, né? Sim. Sua bênção, Padre Wesley está aí também. Deus os abençoe. Amém, Padre. Benção, Padre. E quem quiser assistir de novo, a Milena vai compartilhar no perfil dela e vai ficar salvo aí. Depois eu vou colocar no nosso canal do YouTube também. Sim. Acabou o nosso tempo beijão, aqui. Um beijão para todos. Gente, aí um na sua abraço, casa, viu? Obrigada pela companhia de todos. vocês. Tchau. Salve Maria. Tchau, tchau. Salve Maria.